O que aconteceria se a praga do Guts and Black Powder chegasse na Ásia? Tudo começa no inverno de 1813. Um navio mercante russo apareceu à deriva próximo ao porto de Okhotsk, no extremo oriental do Império Russo. Nenhuma bandeira estava hasteada, nenhuma resposta vinha do convés. Quando marinheiros locais embarcaram para investigar, encontraram o silêncio, corpos espalhados, comida intacta e marcas de mordidas nos cadáveres. Minutos depois, os mortos começaram a se mover, e a pequena equipe de inspeção não conseguiu voltar ao porto. Apenas um homem escapou, ferido, trazendo consigo o que ninguém ainda compreendia: a praga havia atravessado a Sibéria. Diferente da Europa, onde cidades densas aceleraram o contágio, a Sibéria oferecia algo mais perigoso: distâncias enormes e pouca comunicação. Pequenos postos militares desapareceram sem enviar mensagens. Aldeias isoladas eram encontradas dias depois completamente destruídas, com pegadas congeladas na neve indicando hordas que caminhavam incessantemente para o sul. A praga não corria, ela marchava lentamente, mas nunca parava. Os mensageiros cossacos levaram alertas para Irkutsk e Yakutsk, porém muitos foram interceptados no caminho. Assim, a notícia chegou tarde demais para diversas regiões. E depois disso, na primavera de 1814, comerciantes que cruzavam rotas terrestres começaram a desaparecer nas proximidades da fronteira Qing. Patrulhas chinesas enviadas para investigar encontraram carroças abandonadas e cavalos mutilados. A primeira grande queda ocorreu em um pequeno entreposto comercial na Manchúria. Testemunhas relataram que pessoas aparentemente doentes se aproximaram pedindo ajuda. Quando os portões foram abertos, os infectados atacaram imediatamente. Em menos de 3 dias, toda a guarnição havia sido consumida. Os refugiados que escaparam levaram a doença para vilarejos vizinhos sem perceber. Muitos estavam apenas arranhados, ainda sem sintomas. Quando morreram dias depois, levantaram-se novamente dentro das próprias casas. Assim, a praga começou a surgir simultaneamente em diferentes cidades, confundindo as autoridades imperiais. As rotas da seda terrestres tornaram-se corredores de morte. Caravanas inteiras desapareciam, apenas para reaparecer dias depois como grupos de mortos errantes. Mercadores desesperados fugiram para portos marítimos, acreditando estar escapando da ameaça. Sem saber, levaram consigo o pior vetor possível: navios infectados. Navios chineses e russos começaram a chegar a portos da Coreia e do Japão com tripulações aparentemente doentes ou extremamente silenciosas. Alguns eram autorizados a atracar antes que qualquer quarentena fosse organizada. Foi assim que a praga entrou na Península Coreana. Diferentemente da Europa inicial, alguns comandantes asiáticos perceberam rapidamente que os mortos precisavam ser destruídos completamente. Fortificações começaram a fechar portões. Cidades passaram a limitar a entrada de viajantes e unidades militares receberam ordens de queimar corpos imediatamente após batalhas. Mesmo assim, havia um problema impossível de conter: a população civil. Refugiados fugindo de áreas contaminadas espalhavam o contágio para regiões ainda seguras. Em muitos casos, cidades que se recusaram a abrir seus portões criaram multidões desesperadas do lado de fora. E quando essas multidões eram atacadas por infectados, transformavam-se em hordas gigantescas pressionando as muralhas. O Japão, relativamente isolado, conseguiu inicialmente impedir a entrada da praga através de inspeções rígidas em Nagasaki. Porém, um único incidente mudou tudo. Um pequeno barco de pesca retornou com apenas 2 sobreviventes, ambos feridos. Eles morreram durante a noite. Na manhã seguinte, o posto costeiro inteiro estava perdido. Embora o país tenha reagido rapidamente e isolado regiões contaminadas, focos locais continuaram surgindo durante meses, demonstrando que bastava um único erro para iniciar um novo surto. Em menos de 2 anos, a praga que antes parecia confinada à Europa havia alcançado a Sibéria, o extremo oriente russo, o norte da China, a Península Coreana, as regiões costeiras do Japão e as rotas marítimas do Sudeste Asiático. O mundo começou a perceber uma realidade assustadora. Não existia mais longe o suficiente, pois mesmo continentes separados por oceanos podiam ser alcançados por um único navio abandonado. Enquanto na Europa sobreviventes ainda lutavam para recuperar cidades destruídas, a Ásia começava a experimentar o mesmo pesadelo, não como uma repetição, mas como uma nova frente de uma guerra global contra algo que não negocia, não se cansa e não teme a morte.